Olá pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre os meios de hospedagens. Quais são os tipos de hotéis que existem, né? Quais os meios de hospedagens que existem atualmente para que vocês possam se hospedar. Eu vou começar dos mais simples aí e terminar nos melhores, tá? Dos melhores meios de hospedagens. Desses que eu vou falar, já tem vídeo que eu postei sobre o tipo de hospedagem. Então, aos poucos eu vou falando de cada um deles, mas eu vou abranger de forma específica todos eles para que vocês possam entender quais são os tipos de meio de hospedagens que existem. Tá, vamos começar então pelos mais simples. O mais simples é o meio de se hospedar durante uma viagem. A primeira delas é a pensão. Pensão, estalagem, é, são aquelas hospedagens bem simples, tá? Então, geralmente alguém que tem uma casa com um quarto sobrando e numa pensão, transforma ela numa pensão e dentro da pensão esses quartos normalmente são compartilhados, tá? Pode ser que você encontre um quarto é, individual, mas normalmente tem as duas possibilidades, tá? O custo é bem baixo, né, desse meio de hospedagem, é uma hospedagem que a gente pode dizer que é uma das mais baratas que existem aí como forma de se hospedar, e normalmente são para aqueles viajantes passantes, aqueles passageiros que não sabem onde dormir ou tá de passagem por algum lugar e por uma eventual necessidade precisa dormir, então que não tem muito recurso, tá? Então são hospedagens realmente muito baratas. Nível de higiene nesses lugares, não posso garantir nada para vocês. Assim, pode ser limpo, pode não ser limpo, pode ser comprometida, pode não ser comprometida. É um meio de hospedagem que normalmente eu não utilizo, tá? E também não recomendo. Bom, o albergue, né? Albergue ou hostel é a mesma coisa. É um meio de hospedagem compartilhadas. No vídeo que eu postei aqui sobre albergue explica direitinho o que é esse tipo de hospedagem. Então, já a partir do albergue, você já começa a seguir uma linha mais turística, mais profissional. Alguns gestores que têm albergue conseguem receber bem o hóspede. Tem albergue de todos os tipos, né? Tem bons, tem ruins. Então, é, é um meio de hospedagem também simples, tá? Depois do albergue, nós vamos para o Airbnb, que está sendo bem utilizado hoje no mundo todo. O Airbnb, que é em português AIRBNB, né? Airbnb, nada mais é do que quando uma pessoa tem um apartamento ou uma casa com um quarto vazio, ela aluga esse quarto para algumas determinadas pessoas, né? Através de um controle feito por essa empresa online, tá? Uh, não vou entrar muito no detalhe, pessoal, dos meios de hospedagem. Depois eu vou entrar no detalhe de cada um delas, mas eu quero explicar agora o que existe e como é cada uma. No Airbnb, normalmente você aluga um quarto, tá? Dentro dessa casa. E aí você paga diretamente dentro da plataforma com cartão de crédito e faz toda a sua operação. E o anfitrião, que é a pessoa que é o dono da casa ou dono do apartamento, ele tem as regras, você tem que seguir aquelas regras estabelecidas ali por ele, tá? Então esse é um dos tipos de hospedagem também que está sendo bem utilizada. Vantagem que eu posso dizer para você desse meio de hospedagem do Airbnb é que normalmente eles podem estar próximos de alguns pontos ou em algum bairro que você precise visitar que não tem hotel, ou está próximo de algum lugar que você vai visitar a trabalho. Então, ele tem essa facilidade por serem casas e apartamentos de famílias ou de pessoas que moram sozinhas. Então, tem de tudo também, né? Tem pessoas que moram, tem pessoas que não residem dentro do apartamento. Então, checa tudo isso antes da compra, tá? Mas quando eu for postar o vídeo de Airbnb, eu vou explicar direitinho para vocês.
Passando do Airbnb, que também é uma hospedagem, um meio de hospedagem simples, tá? A gente começa, a gente vai para pousada. As pousadas, elas já é o que eu posso dizer para vocês, elas já estão mais próximas do hotel. É o que chega mais perto de um hotel, são as pousadas. Tem pousadas ruins, tem pousadas boas, tem pousadas maravilhosas. De novo, tudo depende da estrutura, do local, da infraestrutura que ela vai te oferecer, tá? Mas existem pousadas simples e existem pousadas um pouco mais sofisticadas que o custo pode ser maior. Ah, então, depois de pousada, a gente já pode ir para o hotel. Hotel, você vai ter vários tipos de hotéis, né? Então, dentre eles, eu já expliquei num vídeo que eu postei antes sobre os tipos de hotel ali, né? A categoria de hotel e tudo mais, né? Mas você tem uma gama absurda de hotéis que você pode escolher, desde uma pousa de um hotel simples até um hotel 5 estrelas. Então, dentro desse meio de hotel, também tem muita opção, e aí são vários tipos, desde um econômico, intermediário, simples. Na parte de hotel, tem uma coisa que é interessante, né? Ah, não sei se vocês já perceberam, aqueles hotéis que ficam em cima de posto de gasolina, de rodoviária, existem algumas empresas que estão administrando esses hotéis simples, né? Então estão dando uma nova roupagem para eles e colocando uma bandeira. Mas não se iludam, é tudo simples. Quando você pensar num hotel que fica em cima de um posto de gasolina, ou em cima de uma rodoviária, ou próximo de uma rodoviária, ou próximo de uma região central, no Brasil, normalmente os simples vão ser os mais baratos. E aí você vai avançando, os valores vão mudando de acordo com o tipo de hotel que você vai escolher para a sua hospedagem, dependendo do tipo de hotel que você pode comprar para a sua viagem, né, para a sua hospedagem. Tem também uma coisa que, para quem vai ficar bastante tempo, né, que são os flats, né? Depois do hotel a gente vai para o flat. O flat ou a parte hotel é a mesma coisa. Bom, esse meio de hospedagem, ele normalmente ele vem acompanhado de uma mini cozinha, uma geladeira, micro-ondas, então, ou fogão. Então, algumas coisas para quem vai permanecer por mais tempo, que são chamadas hospedagens de long stay, né, em inglês, ou longa permanência em português. Então, esse meio de hospedagem normalmente é mais utilizado para quem vai ficar mais tempo. Não significa que você não possa comprar uma diária só ou duas, né? Então, também é um meio de hospedagem viável. Nos flats e no apart hotel, o que é importante vocês observarem que normalmente existem, além dos hóspedes, que são aquelas pessoas circulantes, passantes, existem os moradores ativos, né? Diferente do hotel que normalmente tem muito menos morador do que nos flats, por conta do quarto do hotel ter uma estrutura menor, não ter cozinha e tudo mais, e o espaço físico ser menor. Nos flats, nos apart-hotel, os quartos são maiores, né? Então é bastante indicado para família, para quem está viajando com a família, pois você tem uma área maior de espaço, tem o quarto para criança, muitas vezes separado do quarto dos pais, tem 2 banheiros, então é importante estar ligado no movimento que você for fazer na sua viagem, se vai viajar sozinho e depois a família vai encontrar, por exemplo, então de repente é legal já se hospedar num flat ou num apart-hotel. Mas, como eu falei, existem outros moradores fixos que residem nesse lugar, e aí pode ser que você tenha algum inconveniente na questão de barulho, de reforma e algum tipo de coisa. Se você estiver de férias, hospedado num lugar desse, se estiver chovendo e ficar em casa, pode ser que você seja incomodado em algum momento, tá? Então, isso é o flat. Tem flat que tem arrumação diária, tem flat que não tem arrumação diária. Então, se certifica disso antes de comprar, ok? Bom,
Quando a gente sai de flat, a gente começa a pensar em qual tipo de hotel mais eu tenho, né? Então a gente tem os hotéis que são os hotéis fazenda, que são aqueles hotéis é, que normalmente têm um apelo mais voltado para a fazenda, né? Ou está inserido dentro de uma fazenda, ou está próximo de uma fazenda, ou era uma fazenda antigamente e foi transformado em hotel. Normalmente ele vem com alguns atrativos, né, na sua infraestrutura. Então pode ter um lago, pode ter cavalo, pode ter caiaque, tirolesa, arvorismo. Então tem algumas atividades aí quando a gente está pensando em hotel fazenda. Então são hotéis maiores, né, de dimensões maiores de espaço físico. Os quartos não necessariamente são maiores. Quando a gente pensa em hotel fazenda, a gente pensa um café colonial, a gente pensa numa estrutura grande de refeição, num espaço físico grande, natureza. Tá? Então são hotéis realmente maiores. Hotel fazenda, normalmente o custo da diária é maior do que todos os outros que eu falei para vocês até agora, tá? Então, saindo do hotel, né, tirando os hotéis de luxo, ah, os hotéis fazenda têm um custo elevado, porque as estruturas são caras, tá? Depois do hotel fazenda, a gente pode ir para o resort. O resort são complexos hoteleiros, né, de grande porte, ou seja, alta concentração de apartamentos. Ou seja, dentro de um resort eu vou ter vários apartamentos, né, uma quantidade muito grande de apartamentos numa estrutura gigante. Então você pode, no resort, geralmente você pode encontrar diversas piscinas, campo de golfe, salão de jogos, salão de festa, atividades variadas para criança. Alguns resorts têm a possibilidade de ser com pensão completa, outros não. Tem resort que tem all inclusive, que são comida e bebida inclusa dentro das diárias, né? Então, tem resort que tem bebida convencional, tem resort que tem bebida premium, tem resort que não aceita criança, e tem resort que é só feito para adultos, ou seja, antes de comprar é bom se certificar. Mas quando eu for falar de cada um desses aqui, desses tipos de hospedagem, dentro do vídeo vai ter algumas dicas para como escolher melhor, como comprar, e eu vou falar também sobre o que é mais apropriado no momento de você fazer a sua escolha, né, para comprar. Esse vídeo é só para mostrar realmente quais são os tipos de hospedagem que existem. Bom, resort você tem a infinidade de... Não há muitas opções, né, mas dentro dos resorts existem algumas possibilidades. Tanto na parte de... Tem resort que tem a parte de alimentação inclusa, tem hotel que não tem, e aí você tem que analisar o que é mais viável. Tem alguns que não tem, você pode inserir quando você estiver comprando, outros não. Então, assim, eu vou falar disso no vídeo de resort, tá? Eu vou entrar no detalhe quando eu postar o vídeo de resorts. Bom, de, qual é a diária média de um resort no Brasil? Em média, um resort all inclusive está a partir de R$ 1.000. Esse é um valor médio, tá? Então que esse valor médio está sendo trabalhado nos últimos anos, aí a gente pode falar dos últimos 5 anos, sempre teve próximo desse valor a diária média, tá? Então ela pode variar para mais ou para menos, depende do lugar, depende da região, depende do período. E tem períodos que ela vai custar mais caro, 2.000, 3.000, 4.000, depende do resort, tá? Então, assim como os hotéis, tem resorts mais simples, tem aqueles resorts que eles chamam de resorts urbanos, que ficam ali dentro da cidade, mas está caracterizado como resort, tá? Então o resort normalmente ele é construído para que você tente ficar lá dentro e não sair, né? Para ficar lá dentro o máximo de tempo possível para evitar ficar saindo, se deslocando. Então esse é mais ou menos o conceito de resort. E depois do resort a gente tem os hotéis de luxo, que são aqueles hotéis que realmente são caríssimos, que não são para todas as pessoas, né? Porque são realmente muito caros. São hotéis que normalmente estão acima
da categoria de 5 estrelas, né? Alguns 5 estrelas se encaixam dentro desse perfil, mas não são todos. Então, assim, são hotéis realmente 6, 7 estrelas, são hotéis caríssimos, né? Caríssimos, né? Então, o que que vem, né, dentro desses hotéis? É tudo, eles vão seguindo o enxoval é diferente, a louça do banheiro é diferente, é, a chave do quarto é diferente, a recepção lá embaixo é diferente, como as pessoas te recebem é diferente, o tratamento é diferente, às vezes você tem um concierge exclusivo, às vezes você tem um garçom exclusivo para te atender, às vezes serve. Então, nós vamos falar um pouquinho mais disso lá na frente no vídeo de hotéis de luxo, mas é diferente e é muito mais caro do que os outros tipos de hotéis. Tem o meio de hospedagem, que é também chamado de hotel boutique, né? Hotel boutique. Hotel boutique nada mais é do que um estilo, né? Quando a gente ouvir essa palavra boutique, pensa numa loja, uma loja chique, numa loja mais organizada, mais arrumada, com uma decoração diferente. Então, esse conceito, quando você olhar para algum hotel que tem um nome boutique, ele é mais aconchegante, ele é mais charmoso, ele é mais aconchegante no sentido de ter uma cama mais confortável, às vezes pode ter uma lareira, pode ter um serviço de café diferenciado, pode estar mais apropriado para casal. Então, e ele pode estar em qualquer uma dessas categorias que eu falei aqui para você. Então, o boutique ele pode estar inserido em qualquer uma dessas categorias. Pode ter um hotel boutique, pode ter uma pousada boutique, pode ter um resort boutique. Então, é mais uma nomenclatura. Mas a gente também, eu vou falar disso um pouco mais para frente, mostrar algumas opções para vocês desses meios de hospedagem, tá? Então, pessoal, eu acho que é isso. Se você gostou, deixa um like no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe nosso canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal. Obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!